fala aí da saúde, quando a gente fala aí da saúde do homem, a prevenção ao câncer de próstata, ela geralmente acaba dominando a nossa conversa. Porém, a saúde masculina, ela abrange muito mais do que isso. A gente precisa considerar os hábitos de vida, a gente precisa considerar a saúde mental e também os fatores que contribuem para um envelhecimento saudável. E os homens, eles enfrentam riscos elevados para diversas condições, como, por exemplo, as doenças cardiovasculares, a questão da diabetes, da ansiedade e depressão, e mais recentemente a gente tem falado muito sobre síndrome de Burnout, que tem afetado aí especialmente aqueles que carregam sobre si múltiplas responsabilidades. Quando eu estava montando a apresentação, eu levei em consideração também que nós teríamos várias mulheres assistindo aí, e ouvindo essa apresentação, então, eu quis trazer também essa questão da ansiedade, depressão e a síndrome de Burnout, que é, inclusive, muito mais prevalente nas nossas mulheres do que nos nossos homens, mas atinge aí a ambos. E aí eu trouxe um exemplo prático para nós. Eu conheci um homem durante a minha carreira aí, de 45 anos, que ele estava sofrendo de insônia, de cansaço crônico e bastante irritabilidade. Mas ele não sabia que, na verdade, tudo isso era fruto de uma síndrome de Burnout. E aí, após orientação, ele acabou adotando novos hábitos, como, por exemplo, os exercícios físicos, meditação e a reorganização da sua rotina. E, em pouquíssimo tempo, a sua qualidade de vida acabou melhorando de forma drástica. Então, se vê aí a importância da gente começar a olhar com mais carinho para nós mesmos, identificar os possíveis problemas e começar a tratar. E aí a gente vai ver que não tem muito segredo para levar uma vida saudável. É o básico que funciona. Então vamos começar do básico que a maior parte de nós sabemos, mas poucos de nós executamos. Alimentação saudável e exercício físico, porque eles são os pilares do nosso bem-estar. A alimentação equilibrada, ela acaba sendo essencial para a gente prevenir doenças como a diabetes e a hipertensão. E como que a gente então consegue organizar a nossa alimentação? Pensa num prato colorido. Metade aí do prato precisa ser composto por frutas, legumes e verduras. Um quarto por proteína magra. Então, peixes, carnes, ovos. E o restante vai ser de carboidratos, de preferência, carboidratos integrais, que seria o melhor. Mas se você não é muito fã dos integrais, tá tudo bem comer o carboidrato mesmo. Ele também é importante para a nossa parte neurológica e para nos dar energia para as nossas rotinas que normalmente são bem intensas. E além disso, vai ser super importante que a gente reduza o consumo de sal, o consumo de açúcar e também de gorduras saturadas. Então, nada de comer tantas coisas fritas, tantos industrializados. Isso sempre prejudica aí a nossa saúde. Outro ponto indispensável vai ser a prática regular dos exercícios físicos. Então, não estamos falando de grandes esforços. Não precisa super se dedicar horas e horas. O que a gente precisa é de constância. Um exemplo seria uma caminhada de 30 minutos. 5 vezes por semana já ajudaria a super reduzir o risco de infarto. Isso vai melhorar o humor e ainda vai ajudar vocês a controlar o peso. Agora vamos falar sobre saúde mental. A saúde mental, ela tem sido um tema cada vez mais recorrente, justamente pela sua urgência hoje em dia. É até difícil você encontrar alguém que esteja com a saúde mental 100% em dia. E a saúde mental masculina, ela costuma ser frequentemente negligenciada. Muitos homens têm essa dificuldade em identificar os sintomas, por exemplo, da ansiedade e da depressão, que são, por exemplo, alteração de sono, a irritabilidade, isolamento social e até mesmo dores físicas que você não sabe explicar da onde que vem. E também não podemos deixar de falar sobre a síndrome de Burnout, que ela é mais do que um cansaço. Ela vai se tratar aí de um esgotamento extremo
que ele é causado por um excesso de responsabilidades e pela falta de lazer. E os sinais dele vai incluir uma desmotivação, uma sensação de inutilidade, um distanciamento emocional, um esgotamento muito grande, muda muito o humor da pessoa, o apetite da pessoa, até os hábitos intestinais dela podem ficar comprometidos por conta da síndrome de Burnout. E uma dica prática para a gente começar a cuidar dessa nossa parte emocional é ensinar aí os homens, mas as pessoas de uma forma geral, a separar momentos de descanso e lazer. Mais uma vez, é algo que parece óbvio, mas que é tão difícil da gente colocar em prática no nosso dia a dia. O equilíbrio, ele vai ser essencial para que a gente consiga manter a mente e o corpo saudável. E aí, eu aprendi algo recentemente que mudou muito a minha vida e que tem mudado a vida de muitas pessoas, que é o que eu queria mais dar foco na nossa palestra de hoje, que é a questão da regra de ouro do 8 mais 8 mais 8. Não sei se vocês já ouviram falar dessa regra, mas ela é o equilíbrio divino da vida, para que a gente consiga levar tudo de uma forma leve e de uma forma que seja de fato saudável. E são os hábitos de hoje que vão impactar no nosso amanhã, que vão garantir que a gente envelheça de uma forma saudável, e eu tenho certeza que todo mundo aqui quer chegar na terceira idade bem. E a gente tem até alguns versículos bíblicos para embasar essa nossa conversa. Então, Eclesiastes 3:1 vai dizer lá: tudo tem o seu tempo determinado. Então, essa regra de ouro, ela vai dizer que a gente vai precisar investir 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer, para 8 horas de descanso. Vamos lá, vamos entender melhor então como é que funciona essa regra de ouro. Porque quando a gente fala aí de um mundo que valoriza o excesso de trabalho, o excesso de atividades e até mesmo o excesso de preocupações, a palavra de Deus aí acaba nos chamando para uma vida que seja muito mais equilibrada, que seja muito mais intencional. E essa regra, ela vai ser uma ferramenta bem prática e bíblica também, para que a gente consiga dividir o nosso dia a dia nessas 8 partes essenciais. E aí, agora, então, a gente vai explorar cada uma dessas áreas à luz da Bíblia e também com alguns exemplos práticos, entendendo como que a gente pode aplicar essa regra aí na nossa rotina missionária e também na nossa rotina diária, no nosso cotidiano mesmo. Vamos falar um pouquinho sobre as 8 horas de trabalho. Então vamos lá para o nosso texto bíblico, que está em Colossenses 3:23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então, o trabalho, ele acaba sendo parte do propósito divino para as nossas vidas. Desde o Éden, Deus designou o homem para estar cuidando e também para estar cultivando. Trabalhar com excelência é uma forma de adoração. Mas é importante lembrar que até o trabalho, ele também precisa de limites. Um exemplo prático para nós é, vamos imaginar assim, um missionário que ele dedica todas as suas horas ao campo e ele acaba negligenciando a sua saúde e os seus relacionamentos por conta disso. Ele pode até se sentir, a princípio, muito produtivo, mas em algum momento ele vai enfrentar a exaustão. E o excesso de trabalho, mesmo em causas nobres, com certeza vai prejudicar a nossa capacidade de servir. Então, a gente deve trabalhar diligentemente, mas também reservar tempo para outras áreas da nossa vida, confiando que Deus está ali sustentando a nossa missão. 8 horas de lazer. O nosso texto bíblico agora vai estar em Salmos 127:2. Lá vai dizer então: é inútil trabalhar tanto para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que ele ama, mesmo enquanto dormem. O lazer, ele acaba sendo frequentemente visto como secundário, mas ele é fundamental para renovar as nossas forças e também para estar fortalecendo os nossos relacionamentos.
E Deus, ele deseja que nós desfrutemos da vida e das bênçãos que ele nos dá. E um exemplo prático para a gente seguir aí essas 8 horas de lazer, vamos imaginar agora um missionário que ele organiza um momento de jogos ou atividades recreativas com a sua equipe. E isso acaba o quê? Estreitando laços, aliviando tensões e recarregando as energias para que ele possa continuar também o trabalho. E o lazer, ele nos permite apreciar a criação, cultivar a alegria e também nos lembrar de que Deus quer que a gente tenha vida em abundância. E aí nós chegamos nas nossas 8 horas de descanso. Essas 8 horas de descanso vai estar baseada em Salmos 4:8, que diz que em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. O descanso, para mim, é o mais complexo, é o mais difícil, mas ele é um princípio bíblico, um princípio divino, porque Deus descansou após a criação e nos chamou também a estar fazendo o mesmo. O sono adequado, ele é essencial para a recuperação, não só do corpo, mas também da nossa mente. E isso ajuda a estar prevenindo doenças e também a nos preparar para um novo dia. Um exemplo prático seria que quando a gente prioriza o nosso sono, a gente está ajudando a cuidar do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. E ajustar os horários para ter um sono de qualidade é tão importante quanto qualquer outra atividade diária. E muitas vezes a gente acaba negligenciando esse sono. E aí, uma outra parte da questão do nosso descanso, para que a gente também consiga lidar muito bem, é a questão dos 3 Fs, 3 As e 3 Ss. Esse é um princípio prático de equilíbrio também, uma outra regra de ouro, que a gente acaba trabalhando aí com um conjunto de princípios. Então, a gente pode estar aí dividindo, né, por exemplo, o nosso dia a dia, como se fosse em 3 As, 3 Ss e 3 Fs. Como é que isso funcionaria? Os 3 Fs a gente vai dividir em família, felicidade e fé. A questão da família é a gente dedicar o tempo para fortalecer os laços familiares, porque eles são a nossa base. A questão da fé é da gente estar se conectando com Deus diariamente em oração e meditação na palavra. E a felicidade é buscar aí alegria em todas as áreas da vida, mesmo nos momentos difíceis. Então a gente estaria dedicando 3 horas de fé, 3 horas de família, 3 horas de felicidade. Os 3 As seria a gente dedicar, então, 3 horas ali em alimentação saudável, evitando os excessos, sempre preferindo alimentos que são mais naturais e nutritivos. 3 horas em atividade física, movimentando-se. Exercícios regulares vão ajudar, então, a manter o corpo e a mente de forma sadia. E 3 horas com aprendizado. Isso é super importante, porque a gente precisa continuar a aprender, seja por meio de estudos, por meio de leitura ou por meio de novas experiências. Quando a gente se mantém aprendendo, isso ajuda a criar novas conexões neurais que vão garantir que a nossa mente não atrofie. Isso vai prevenir Alzheimer, vai prevenir toda aquela parte de declínio cognitivo que é super comum na terceira idade. Então, quanto mais a gente aprende, mais conexões neurais a gente cria e mais saudável vai ser o nosso cérebro. E por fim, a gente consegue também aí tá mantendo 3 horas de saúde, 3 horas de socialização e 3 horas de sabedoria. Essa questão da sabedoria, a gente vai reservar momentos de quietude para que a gente possa refletir e também buscar discernimento em todas as áreas da nossa vida. Então, é um momento de reflexão mesmo, um momento de interna. Eita, gente, que aqui ficou, enrolou a língua. É o momento da gente deixar de forma interna tudo aquilo que tem acontecido no nosso dia a dia
e buscar também por novas soluções, entender o que não deu certo, como é que a gente pode corrigir, como que a gente pode reorganizar as nossas tarefas, como a gente pode gerenciar melhor o nosso dia a dia. Porque também está tudo bem, as coisas saírem do nosso controle. O que nós não podemos manter é que tenha essa bagunça. Então, eu falhei hoje na alimentação, eu falhei hoje na atividade física, mas eu posso reorganizar os próximos dias. Essa foi uma semana difícil, eu não consegui manter a minha rotina, mas tudo bem, a gente sempre pode voltar para o caminho que a gente saiu. A questão da socialização é importante que a gente continue cultivando amizades que sejam saudáveis e também um ambiente de apoio. E a saúde é toda essa questão da gente estar priorizando o sono, mas também atividade física, o autocuidado em si. E aí, algumas dicas para se manter, então, um envelhecimento saudável, um envelhecimento que, de fato, seja aquilo que a gente quer atingir. Todo mundo aqui quer envelhecer bem, todo mundo aqui quer evitar doenças que vão diminuir a nossa qualidade de vida. E vocês vão ver que, no fundo, é aquilo que eu falei lá no começo. É o básico que funciona. A gente não precisa ir muito longe para atingir uma vida saudável, mas precisa um pouquinho de disciplina. Então, a gente precisa cuidar do nosso corpo por meio de atividades físicas, mantendo uma dieta que seja equilibrada e também fazendo os nossos check-ups regulares para já estar identificando rapidamente qualquer patologia e estar tratando ela. Super importante que a gente mantenha uma mente ativa. E como que a gente vai manter essa mente ativa? Lendo, estudando, aprendendo algo novo, porque isso sempre vai mantendo o nosso cérebro jovem. E aí eu aproveito para fazer uma pergunta para vocês. Pensa aí, qual foi a última vez que você aprendeu algo novo? O ideal é que a gente esteja constantemente aprendendo algo novo, porque isso faz um bem muito grande para a nossa parte neural, para a nossa parte ali no cérebro. E a questão do propósito. Viva com propósito, servindo ao próximo e confiando no plano de Deus para sua vida. Isso também vai trazer uma questão de bem-estar e promover um envelhecimento muito mais saudável na vida de vocês. E aí, um exemplo prático aí para nós. Um missionário idoso que, ao ensinar jovens sobre o Evangelho, ele está cuidando não apenas da sua saúde espiritual, mas também da sua saúde mental, do seu emocional, e isso faz com que ele se mantenha ativo e também dá propósito a ele, dá relevância a ele. E por fim, tudo tem o seu tempo, né? A regra de ouro 8 mais 8 mais 8 é uma forma da gente praticar e aplicar os princípios de Eclesiastes 3:1. Há tempo para tudo. A gente tem o tempo de trabalhar, a gente tem o tempo de descansar e a gente tem o tempo de aproveitar a nossa vida. Quando equilibramos todas essas áreas, a gente tá vivendo de acordo com o plano de Deus. E o nosso desafio final é avaliar a nossa rotina. Eu quero que vocês pensem como vocês têm levado o cotidiano e se perguntem: você está respeitando o tempo que Deus determinou para cada atividade no seu dia a dia? Que ajustes que você pode fazer para encontrar o equilíbrio? E aí, a minha oração para vocês é que o Senhor ajude-nos a viver com sabedoria, equilibrando o trabalho, o lazer e o descanso, e que a gente possa estar glorificando, né, o nome do Senhor em todas as áreas das nossas vidas. Eu deixo para vocês o meu contato. Eu quis fazer uma palestra um pouquinho mais breve, porque eu gostaria que agora a gente pudesse ter um bate-papo que vocês talvez pudessem estar tirando dúvidas de saúde, sobre alimentação, sobre exercício físico, sobre bem-estar de uma forma geral.
Eu acho que é um momento super importante de compartilhamento, de troca de experiências, e que às vezes vocês podem estar aí com algumas dúvidas, trazendo questionamentos que vão ser úteis para todo mundo e que também eu talvez possa estar ajudando aí vocês. Vou parar o compartilhamento para a gente poder conversar um pouquinho.